Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigado à introdução, fico muito feliz em estar aqui com vocês discutindo esse tema, que é um tema bastante complexo, né? A gente fica sempre com muita dúvida, é um tema que a gente vem discutindo muito na Faculdade de Medicina, nos tribunais também, com o Ministério Público, e de fato é bem interessante. A proposta é trazer para vocês, então, uma discussão a respeito do que vem a ser essa autonomia e trabalhar alguns aspectos que são dessas duas áreas, que são áreas, digamos que, pelas quais eu passeio, né? Então, as abordagens serão mesmo no âmbito do direito e no âmbito da bioética. A gente vai começar aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês qual que vai ser o nosso caminho, tá bom? Então, o nosso sumário para que vocês conheçam. Nós vamos ter 4 momentos de análise. Eu suponho que sejam 4 momentos em que a gente vai conseguir fazer um passeio pela temática, abordando todas as questões e trazendo aí os dilemas e tentar raciocinar a respeito dos dilemas. Já introduz a seguinte questão: não temos respostas prontas, mas temos sim caminhos interessantes para a resolutividade de problemas que vão surgir na prática. Então, olha só. A primeira parte vai ser a perspectiva conceitual. Então, nós vamos trabalhar os conceitos de autonomia, capacidade civil, vulnerabilidade, tentando entender o que são esses conceitos, o que a gente pretende falar sobre eles. Significa exatamente autonomia? Será que tem diferença entre autonomia e capacidade civil em saúde? E o que é essa vulnerabilidade? Será que ela é capaz de interferir em algum processo decisional? Então, nós vamos falar sobre essa parte nesse introito conceitual. Depois, na reflexão bioético-jurídica, eu coloquei esse bio aí no título, só tem ético-jurídica, o que já é muito, mas eu quis deixar claro que nós vamos fazer abordagens da bioética, né, próprias da bioética. Então, nós vamos pensar no consentimento em saúde, que muitos de vocês já conhecem, né, profissionais da área da saúde já ouviram falar no consentimento, que é aquela autorização que a gente pode conceder ou não em, sobretudo, procedimentos pré-cirúrgicos, né, e tantos outros na área da saúde. E o assentimento, que é a palavrinha que é utilizada para pessoas que não têm ainda, não atingiram a maioridade, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Caminhando aqui um pouco mais, as perspectivas normativas. Então, eu trouxe, obviamente, nós temos normas, um volume muito grande, normas nacionais e internacionais. O ideal é que a gente focasse, para que a gente tivesse uma efetividade na compreensão temática. Então, focando, né, em algumas normativas, eu trouxe para vocês aqui 2 nacionais e uma internacional. As 2 nacionais, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética Médica, embora nós tenhamos diversos profissionais que não são médicos, muitos são médicos, o que importa é a gente refletir sobre o que está sendo trabalhado naquela normativa, tá? E podemos estender para diversas áreas da saúde, sem qualquer problema, sem dúvida alguma. Os tribunais, eles têm se comportado quase que igualando um pouco as responsabilidades, então tanto faz, é muito bom que seja assim. A diferença dos códigos vai ser em cada ordem de conselho mesmo, porque cada profissional, obviamente, só pode ser processado dentro do seu próprio conselho se infringir o seu próprio código. Mas a gente está pensando numa visão ampliada. E a norma internacional é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é uma declaração construída, elaborada e votada no âmbito da Unesco desde 2005, e a gente vai entender alguns princípios que vão nortear esse debate, que são princípios da bioética. Em geral, 4 são os princípios mais conhecidos por uma teoria chamada teoria principialista, de 2 autores, Beecham e Childress, que nos ensinaram 4 princípios e agora nós temos 15, então eu vou falar um pouco sobre isso. E vamos fechar pensando alguns desafios na área da saúde, que na verdade são as demandas que maiormente são trazidas como dúvidas, né? Então, a exemplo, o sigilo profissional, quando é que ele pode ser quebrado? Será que o adolescente pode ser atendido sozinho na rede ou não pode? As questões relativas à contracepção, né? Será que é possível a prescrição de contracepção? É possível o atendimento esmiuçando essas questões ao adolescente ou à adolescente? Vacinação, pode ou não o adolescente ser vacinado sozinho, né? Ou pode, de que forma a gente vai pensar esse assunto que é de prevenção da saúde, que tem uma perspectiva individual e coletiva também. Nós vamos pensar situações de gravidez, embora nós já saibamos que os direitos sexuais e reprodutivos
são garantidos aos adolescentes numa situação de gravidez, como deve se comportar esse profissional de saúde que tem como resposta do adolescente que não gostaria que seus representantes legais tomassem conhecimento. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a própria alta médica, né? Nós temos um adolescente que está sozinho, ele pode ou não ter a alta médica sem o seu representante ao lado. Todos estão, então, ouvindo bem? Está todo mundo entendendo? Conseguiram aí perceber qual que vai ser o nosso caminho? Esse é o nosso percurso metodológico, a nossa análise das questões que vão ser discutidas aqui em 4 etapas. Bom, vamos começar então. Pensando a autonomia, digamos que esse seja o maior conceito para a gente compreender aqui o nosso tema, porque a autonomia, ela significa uma autogovernança. Vamos pensar um pouquinho primeiro na etimologia da palavra. Autonomos, auto para si, nomos norma, a capacidade que eu tenho de me auto-impor normas, de me autogovernar. Eu preciso ter conhecimento, uma noção de moralidade e de regras naquela sociedade em que eu me insiro, e a partir disso, eu tendo esta maturidade decisional e a compreensão a respeito dos contextos, eu posso dizer quero ou não quero, consinto ou não consinto, posso ou não posso. Então, essa autogovernança diz respeito à autonomia. Esse é um tema, é um assunto que é trazido pela filosofia há muito tempo. A gente pode pensar em Kant, por exemplo, que é o maior filósofo que vem trazer essa temática, embora nós já tenhamos diversos filósofos, inclusive filósofos da atualidade, falando sobre diversos conceitos da autonomia, o conceito kantiano ainda é aquele que mais se aproxima das normas, né? E se nós estamos falando sobre uma segurança jurídica ou ético-jurídica na atuação do profissional em saúde, é importante que a gente faça uma aproximação a respeito do que os tribunais têm pensado. Então, esse conceito de autonomia, nós podemos fazer quase que uma compreensão anterior para que a gente consiga vir ao posterior, que é a atualidade. Então, a gente pode pensar que é a capacidade do sujeito de se autogovernar, de se autoatribuir normas, como foi dito, mas isso é uma perspectiva ampliada. Então, o que eu quero muito é que vocês entendam que existe uma grande diferença entre autonomia, que é essa autogovernança, e capacidade civil, que eu vou explicar para vocês aqui, que sobretudo há uma divisão de critérios etários, que diz respeito às idades, né? Então, vamos primeiro pensar nessa autonomia. E aí eu vou perguntar para mim mesma, assim, eu tenho um adulto com autonomia, mas é possível que eu não tenha um adulto com autonomia, é possível que ele esteja num grau tão difícil de decisão em sua vida que ele tenha graves dificuldades de exercer a sua autogovernança. Mas eu posso ter um adolescente que tem a capacidade de se autogovernar, eu posso ter uma criança com a capacidade de se autogovernar. Uma criança tomando determinadas providências, que são providências que inclusive espantam alguns adultos quando observam. Então, assim, eu estou fazendo esses exemplos todos para permear mesmo, mostrar como esse assunto, essa ideia da autonomia pode ser vislumbrada em diversas idades da pessoa, né? E a nossa sociedade tende, e aí a gente precisa trabalhar também com esses conceitos que são de moralidade e cultura, a nossa sociedade tende a usurpar a autonomia de determinadas pessoas em algumas condições, quase que estigmatizando. Nós usurpamos, por exemplo, a autonomia dos idosos, mesmo que de boa fé, terminamos por fazer isso e, infelizmente, que bom que nós temos o estatuto, que bom que nós temos profissionais de saúde preparados para conversar com essas famílias, para dizer não usurpem a autonomia dos idosos. E nós temos isso acontecendo também em relação às crianças, quando não é dada voz a elas, e também em relação aos adolescentes. Os adolescentes, eles estão aí no entremeio, nessas duas situações. A sociedade, por vezes, reconhece como pessoas capazes de decidir, por exemplo, são capazes de votar, mas incapazes de outras condutas, e isso quase que é uma dificuldade social de reconhecimento do assunto. Então vamos passar aqui para entender um pouco mais da autonomia como liberdade decisional. Então eu posso perguntar, eu tenho a possibilidade de exercer a minha autonomia, eu tenho a possibilidade de me autogovernar, de dizer que eu quero realmente algo ou não. Então, quando eu entendo esse cenário, eu posso parar para pensar que uma pessoa que talvez não tenha critérios etários postos, ou seja, ela ainda não tem 18 anos, mas ela pode tomar algumas decisões, ela pode desfazer esse emaranhado aí de fios que vocês estão vendo e trazer ideias, né? Trazer conhecimento, é o tipo da questão que a gente vai sempre avaliar no caso concreto. Então, sempre que você estiver diante de um paciente, independente da idade, a primeira coisa que você deve fazer é observar o grau de discernimento e de compreensão a respeito dos assuntos que estão sendo transmitidos
transmitidos ou que você pretende transmitir, tá bom? Então é preciso entender isso. Essa pessoa tem a capacidade de aprender e de apreender, né, guardar para si aquela informação que está sendo colocada pelo profissional de saúde. Nós temos duas perspectivas filosóficas que a gente pode trabalhar com isso, e aí eu gostaria muito que vocês vissem de uma maneira extremamente positiva, porque as normas funcionam depois da compreensão filosófica. E no âmbito da saúde também é assim. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui a respeito de autonomia, Kant já explica num livrinho chamado A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele vai falar sobre a importância de se ter liberdade, porque sem liberdade nós não conseguimos exercer a nossa autonomia. É preciso que nós não estejamos em um contexto de coerção, é preciso que nós não estejamos num contexto em que algumas pessoas ao nosso redor podem influenciar na nossa capacidade decisória. Isso pode acontecer com pessoas de diversas idades. Então eu preciso entender se há liberdade realmente, se essa liberdade existe. A partir do momento em que ela existe, eu posso pensar numa autogovernança pura, normal, natural, posta mesmo e advinda do sujeito, em sua compreensão. Outro filósofo que a gente pode trazer, que também pode ser chamado de sociólogo, bem, que é Michel Foucault. Então, Foucault também vai nos dizer a importância desse autogoverno, mas ele diz o seguinte: o saber está ligado ao poder e ele é posto na ordem do discurso. O que isso quer dizer e o que a gente pode concluir já no que a gente aprendeu aí de Kant? Se eu tenho liberdade para decidir, eu consigo exercer a minha autonomia. Mas eu só sou realmente livre para decidir sobre algo quando eu conheço a respeito do que eu estou decidindo. Eu só posso dizer quero ou não quero se eu sei o que é aquilo que eu estou negando ou aceitando. Então, aprendendo o que Foucault nos traz, nós vamos entender que se eu tenho conhecimento, eu me empodero no meu discurso. Eu sou capaz de dizer que quero ou que não quero. Então eu preciso entregar informações a esse paciente, esclarecer as informações no vocabulário que lhe é pertinente ao contexto do sujeito ouvinte, né? Depois disso, mostrando a ele um contexto de liberdade em que ele pode perguntar quantas vezes for necessário, ele vai compreender aquele assunto. A partir daí é que ele tem o seu discurso empoderado e a partir desse momento ele pode dizer consinto ou não consinto, né? Então isso em saúde é importantíssimo. Quando a gente vai discutir, isso é a base para quando a gente vai discutir vários documentos, como os documentos de internação hospitalar, como os documentos de autorização de procedimentos cirúrgicos. Então toda a rede, toda a atenção primária, secundária, terciária, sempre a gente vai pensar nessa lógica, tá? E aí, a partir disso, a gente pode se perguntar: o paciente está empoderado pelo discurso? O paciente entendeu? Enquanto advogada, eu vou dizer a vocês o seguinte: professora da Faculdade de Medicina, nós temos imensos exemplos, diversos exemplos de pacientes que consentiram procedimentos cirúrgicos, mas na verdade eles não sabiam a respeito do que estavam decidindo. Ou pacientes que saíram de atendimentos na atenção básica também, e que não compreenderam aquela prescrição medicamentosa, e que por vezes não vão sequer fazer uso adequado, porque não entenderam de que maneira é que ele deve fazer uso. Talvez porque ele teve vergonha de perguntar de novo, talvez porque ele não lhe foi oportunizado essa possibilidade de questionamento. Então é preciso que a gente entenda todas as nuances e verificar realmente se se trata de um paciente alfabetizado, por exemplo, se ele tem analfabetismo funcional, ele consegue ler uma palavra ou outra, mas ele não lê, ele não entende um documento. E isso na área da saúde, pensando no adolescente, a gente vai trazer aí outras situações, que são as situações também sociais, né, que são enfrentadas pelos adolescentes. Voltando um pouquinho aqui, entendemos o que é autonomia. A gente agora vai entender o que o nosso Código Civil brasileiro vai nos explicar sobre a capacidade civil. Então nós temos uma divisão que é meramente didática. Eu acho que a gente precisa ter o ato corajoso de dizer o seguinte: o nosso direito civil brasileiro, ele foi construído tendo em vista questões patrimoniais. Então, em termos didáticos, as pessoas são separadas conforme as suas idades. E isso é pensado em termos patrimoniais. Então, nós vamos aí organizar pessoas entre 0 e antes de 16 anos e vamos dizer que elas são absolutamente incapazes para tomar decisões em sua vida civil. Antes de 16. As pessoas com 16 anos completos até antes de 18 são as consideradas relativamente incapazes, né? E a partir de 18 são as consideradas plenamente capazes. É uma distribuição didática, mas que está posta na norma e isso tem repercussão jurídica, né? E a repercussão jurídica é que as pessoas que são absolutamente incapazes, elas devem ser representadas em suas decisões. Então alguém vai dizer por elas.
né? Nós temos aí de 16 a 18 pessoas que serão assistidas, ou seja, alguém acompanhará este adolescente na tomada de decisão, e a partir dos 18 a pessoa decide por si. Mas nós já acabamos de aprender a questão da autonomia, a gente já percebeu que nem sempre nós podemos ter um adulto com a capacidade decisional plena. E é possível que nós tenhamos um adolescente ou uma criança com a capacidade decisional plena, né? Porque diz respeito à autonomia. Só fazendo uma leitura aqui para a gente entender exatamente o que o Código Civil diz, é o seguinte, no seu artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. 4º, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos. E, artigo 5º, a menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. É muito interessante isso, porque juridicamente essa pessoa está autorizada a todos os atos. Mas nós sabemos que nós temos pessoas com vulnerabilidade, inclusive social, e nós vamos aprender aqui a vulnerabilidade social, que tem uma dificuldade imensa de tomar decisões. E se a lei diz que ela é habilitada à prática de todos os atos, é como se nós desassistíssemos essas pessoas e transformássemos em pessoas com atos isolados, como se elas estivessem, a partir desse momento, solitárias em suas decisões. Mas é muito importante aos profissionais de saúde a compreensão que, embora exista essa divisão metodológica, didática no nosso Código Civil, nós precisamos entender que as pessoas elas devem ter a sua autonomia respeitada e para que ela exerça a sua autonomia e a sua liberdade decisional, é preciso que o profissional de saúde informe, esclareça e torne o ambiente decisional um ambiente favorável, né, à compreensão e à apreensão de todas as informações. Então, a autonomia ela caminha junto com a ideia de capacidade civil. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso perguntando o seguinte, olha que interessante essas imagens, né? As dúvidas ou as decisões ou os pensamentos que as crianças, inclusive, são capazes de ter, né? Então, a capacidade é definida, de fato, por critérios etários. Se nós formos pensar em capacidade civil, né, tendo em vista as normas civilistas do nosso país, você vai responder que sim. Mas nós sabemos que não necessariamente esse ato de estar capaz de decidir algo efetivamente, é possível que isso não diga respeito às idades, né? Então, o âmbito decisional dos menores é efetivamente reduzido. Nós precisamos nos perguntar sobre isso. Mais adiante na aula, a gente vai perceber que existe, inclusive, a possibilidade de manutenção de sigilo, inclusive aos pais, quando se percebe que algum segredo foi contado por essa criança e o profissional de saúde numa criação de vínculo, de empatia, pode manter essa informação se perceber aí o cumprimento de alguns critérios que eu vou ensinar para vocês. Então, caminhando aqui um pouco mais, é interessante que a gente então se pergunte, ainda nesse âmbito da perspectiva conceitual, é possível ao adolescente o autogoverno no âmbito da saúde? Né? Então, assim, claro que nós temos adolescentes e adolescentes, nós temos pessoas com imensa vulnerabilidade social, nós temos outras pessoas com a plena capacidade decisional, mas é interessante primeiro que a gente se pergunte, eu posso encontrar adolescentes com essa capacidade de decidir, né? Então tem ele, ou é possível que tenha ele, ideias próprias, né? Ele pode pensar por si, ele é capaz de desenvolver um senso crítico apurado e compreender os riscos e os benefícios daquelas condutas em saúde, né? Ele é capaz de tomar decisões, né? Ele é capaz de fazer análises contextuais, ou seja, ele faz uma leitura do contexto em que ele se insere, ele consegue compreender exatamente o que está acontecendo naquela situação em que ele se colocou, né, o que ele pretende se colocar. E ele faz, portanto, verificações e avaliações de riscos. A partir do momento que o profissional de saúde se pergunta sobre essa possibilidade decisional do adolescente, ele pode também começar a encontrar respostas. Afinal de contas, a gente só encontra respostas a respeito daquilo que a gente resolveu perguntar. Então, é muito interessante que a gente se pergunte, será que eu acredito na possibilidade de adolescentes decidirem por si? Será que eu posso confiar no meu paciente adolescente? Ou será que eu ainda tenho aí alguns estigmas e algumas dúvidas a respeito desse paciente com esse critério etário? E a gente vai, inclusive, avaliar que esses critérios etários, eles vão ser modificados um pouco a depender das abordagens, da abordagem da Organização Mundial de Saúde, da abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, da abordagem do próprio Código Civil. Afinal de contas, você pode ter o conceito de adolescente como aquele que está entre 12
e 18 anos. Mas eu acabei de dizer a vocês que até antes de 16 as pessoas são absolutamente incapazes de tomar decisões em termos civis. Então a gente tem uma janela, né? Porque a gente está falando de adolescente, a gente não está falando de criança. Então de 0 a 12 a gente já não conversa, né? A partir desse momento vamos fazer esse recorte teórico. Mas entre 12 e 16, o que eu faço com essas pessoas, né? É uma dúvida imensa que os profissionais de saúde têm. E assim, não adianta a gente ficar deixando de conversar sobre essas questões, porque na verdade os profissionais de saúde têm problemas que estão agora acontecendo, têm decisões a tomar agora, e eles estão solitários nessas decisões e precisam desse amparo, né? Não à toa a gente está discutindo sobre isso aqui. Então vamos entender esse assunto. Caminhando um pouco mais aqui, até para a gente cumprir o tempo e entender a completude e a complexidade desse tema. Vulnerabilidade. Então, assim, é o nosso terceiro conceito. A gente já entendeu autonomia, a gente já entendeu capacidade civil e a gente agora vai entender um pouco de vulnerabilidade. Vejam só, vulnus é ferida, pensando na etimologia da palavra. Vulnerabilidade, susceptibilidade de ser ferido. Nós temos pessoas na sociedade que são vulneráveis, ou seja, suscetíveis de serem feridas. E nós temos também pessoas que já são vulneradas, ou seja, já foram feridas, magoadas, já tiveram, por exemplo, os seus direitos humanos usurpados. São pessoas que não têm o mínimo existencial, não têm a possibilidade de prática de algo que é mínimo na sua existência e da sua dignidade humana. Mas parando para pensar ainda em pessoas que não estão ainda vulneradas, parando para pensar em pessoas vulneráveis, eu preciso entender quem são elas. Quem são as pessoas vulneráveis na nossa sociedade? E para isso, para entender essa questão, nós vamos pensar aí em 4 conceitos. A vulnerabilidade, na verdade, 4 sentidos. A vulnerabilidade ela pode ser conhecida no seu sentido substantivo, né? Inerente ao sujeito como condição humana, a gente vai entender um a um. Vulnerabilidade no seu sentido adjetivo, que é uma característica que ele acomete temporariamente, que pode ser retirada ou não, a depender da existência daquela pessoa, da maneira como ela se comporta na sociedade, ou da maneira como as coisas aconteceram em sua vida. Nós temos a vulnerabilidade no sentido social, que diz respeito a alguns grupos, né? E a gente pode pensar grupos de mulheres, grupos de homossexuais, grupos de idosos, grupos de crianças, pessoas que são vulneráveis na sociedade por diversos motivos, inclusive estigmas e preconceitos sociais. Mas fazendo o nosso recorte para adolescentes, a gente vai pensar nesse grupo socialmente vulnerável e a gente pode pensar na vulnerabilidade como um princípio ético universal, e aí a gente vai estudar a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos. Vamos agora um a um, tá? A vulnerabilidade no seu sentido substantivo. Olha aqui. Diz respeito à condição humana, ao reconhecimento de sua finitude, ela é inafastável. O que isso quer dizer? Que todos nós que estamos assistindo essa aula, eu que estou ministrando, todas as pessoas, independente da idade, nós, humanos, somos, no sentido substantivo, todos vulneráveis. Por quê? Primeiro porque nós reconhecemos a nossa finitude, nós nos conhecemos e reconhecemos finitos. Nós sabemos que nós não somos eternos, nós sabemos, sobretudo nos processos de adoecimento, as nossas dificuldades, os nossos receios, né? Então, assim, pelo fato de sermos humanos, pelo simples ou complexo fato de sermos humanos, nós somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, já que ela é inerente ao humano, obviamente, ela não pode ser afastada, né? Então, ela é inafastável, a vulnerabilidade no seu sentido substantivo. E a vulnerabilidade no seu sentido adjetivo são características que podem ser temporárias ou não. Então, nós podemos ter pessoas que são vulneráveis agora porque estão sentindo muita dor, ou pessoas que são vulneráveis agora porque tomaram decisões que deixaram em situações enrascadas, ou porque são vulneráveis porque estão passando por alguma situação patológica, né, que pode ser tratada ou não. Então, essa vulnerabilidade no sentido adjetivo é algo que se soma à vulnerabilidade no sentido substantivo. Então, podemos ou não afastá-la, tá? Então, ela é afastável, mas não significa que vamos conseguir afastar, né? Então, esses são os 2 sentidos da vulnerabilidade. E vamos pensar na vulnerabilidade social agora, e aí a gente vai pensar nesse grupo de adolescentes, né? É um contexto, portanto, que torna grupos sociais desprotegidos, desamparados ou desfavorecidos por diversos motivos, ou por exclusão social, ou por estigmatização,
ou por vivências de preconceitos, né? Os adolescentes, sobretudo, vivem muitas situações preconceituosas nos ambientes escolares, intrafamiliares, né? A gente precisa pensar muito sobre isso. Ou também por redução de possibilidade de resguardo de direitos. Então, a gente vai avaliar aí esse grupo de adolescentes. É um grupo de sujeitos vulneráveis, né? Vulnerável porque talvez ele ainda não consiga se reconhecer no mundo, no seu espaço. Ele está se colocando, se fazendo alguém que tem voz, que tem decisões a tomar. Então ele é um contexto ele está inserido num contexto de vulnerabilidade, tendo em vista o grupo que ele pertence. Afora isso, nós temos a vulnerabilidade como princípio universal. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, ela foi uma declaração assinada por mais de 190 países no âmbito da Unesco e tem sido muito utilizada pelos tribunais, pelos conselhos de classe, para a compreensão de assuntos da saúde e também tomadas de decisão. Eu tive a imensa alegria de ler uma decisão no âmbito do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, defendendo os princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos como fundamento, né, para reflexão a respeito de algumas temáticas. E dentre os princípios, nós temos 15, nós temos no artigo 8º o princípio do respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual, e a gente obviamente vai fazer essa leitura pensando em nosso recorte teórico, que é pensando na saúde dos adolescentes. A vulnerabilidade humana pode ser levada em consideração na aplicação e no avanço do conhecimento científico, nas práticas médicas e de tecnologias associadas. Indivíduos e grupos de vulnerabilidade específica devem ser protegidos e a integridade individual de cada um deve ser respeitada. Então vejam que a gente pode pensar esse princípio, que é um princípio que está contido numa declaração internacional, que tem o Brasil como país signatário, então o país ele absorve essas normas, não são leis ordinárias, leis comuns, mas é uma norma sim que deve ser avaliada e seguida e pode ser trabalhada nos hospitais, na atenção básica, pode ser discutida nas equipes multiprofissionais, isso pode ser trabalhado, tá bom? Então vale a pena entender um pouco e fazer uma leitura dessa declaração. Afora isso, a gente vai pensar, deixa eu só finalizar aqui primeiro, a parte dos conceitos, a gente vai pensar então nesses 3 princípios de maneira concomitante. A gente vai pensar na autonomia, capacidade e vulnerabilidade como 3 análises que eu preciso fazer quando eu recebo um adolescente, né? Para que eu possa, e agora neste próximo ponto, que é o ponto de reflexão, para que eu possa entender se essa pessoa vai ser capaz de decidir junto comigo, de refletir junto comigo, de entender os riscos e benefícios da sua situação, e a partir desse momento a gente vai começar a entender a sua capacidade decisional, e a gente vai depois para as normas no âmbito jurídico, tá bom? E que vai salvaguardar não só os profissionais de saúde, como os adolescentes também. O consentimento, ele e aí já entrando na nossa reflexão bioético-jurídica, o consentimento é esse ato mesmo de promover uma autorização, né, para a tomada de determinadas atitudes na área da saúde. Então a gente pode dizer que o consentimento livre e esclarecido consiste no ato de decisão, concordância e aprovação do paciente ou do seu representante legal após a necessária informação e explicações sobre a responsabilidade do médico a respeito dos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos que lhes são indicados. Como esse é um documento que é construído no âmbito do Conselho Federal de Medicina, você vai ver aqui que é sobre a responsabilidade dos médicos. Mas eu posso pegar esse mesmo conceito e trabalhar com todos os profissionais de saúde sem qualquer problema. Então, os profissionais de saúde em geral precisam entender que, para uma pessoa consentir, eu preciso informar e esclarecer com o vocabulário que é pertinente ao contexto do sujeito, avaliar a sua percepção de compreensão e apreensão daquele conhecimento e, portanto, o seu empoderamento no discurso pela via do saber para exercer a sua liberdade decisional, que é a sua autonomia, dizer quero ou não quero, consinto ou não consinto. Tá? Então, a gente vai entender que isso significa o consentimento e ele é processual. Eu preciso passar por essas etapas para que eu consiga dizer que, de fato, ele aconteceu. Quando nós estamos falando, portanto, desse consentimento, a gente vai entender que é processual e que tem essas 3 características que são inafastáveis. Então, a primeira é um consentimento prévio, portanto, tem que ser anterior à intervenção médica. Livre, o paciente ele não deve estar submetido a coerção, ameaça, indução ou subordinação, tá? E esclarecido num processo adequado de informação. Muito cuidado, eu vou dizer isso a vocês agora, não só em relação a adolescentes, mas
todos os pacientes, existem ferramentas ou estratégias de correção na nossa sociedade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Correção no sentido religioso, correção no sentido familiar, correção no sentido social, talvez pacientes que estejam em algumas instituições públicas. Então, a gente vai avaliar se existe, de fato, uma potencial ameaça ou indução no discurso, ou se são pessoas que, de fato, estão exercendo livremente aquela sua decisão, tá? Então, isso diz respeito ao consentimento. Quando nós estamos falando de pessoas que ainda não são consideradas pela nossa norma civil, pessoas capazes plenamente, ou seja, aquelas que já têm 18 anos completos, mas eu vejo que ela tem autonomia decisional, aí eu vou pensar no assentimento. É outra palavrinha que fica ao lado do consentimento. É muito importante aos profissionais de saúde que atuam atendendo crianças e adolescentes que entendam o que é o assentimento, tá bom? Inicialmente, o assentimento ele foi muito trabalhado no âmbito da pesquisa, né? Então, quando nós tínhamos participantes de pesquisas que não tinham capacidade plena, né, decisional no sentido civil, elas não dariam o seu consentimento, nós poderiam dar o seu assentimento. Hoje nós já trabalhamos o assentimento na assistência, sem qualquer dúvida. E é preciso que a gente entenda como fazer isso. E é justamente aí que a gente pode ter uma primeira resolutividade das questões decisionais dos adolescentes e que devem todas ser anotadas em prontuário, tá bom? Vamos entender aqui o conceito. O assentimento livre e esclarecido é uma terminologia trabalhada no âmbito da pesquisa que pode ser abordada na assistência. E na assistência consiste no exercício do direito de informação do paciente legalmente incapaz, para que, em conjunto com seu representante legal, possa, de forma autônoma e livre, no limite de sua capacidade, anuir aos procedimentos médicos que lhe são indicados ou deles discordar. Veja que existe aqui a seguinte frase: em conjunto com seu representante legal. Então, a princípio, é como se não fosse muito necessário o assentimento, afinal de contas, o representante é que vai consentir ou não. Entretanto, o que nós temos hoje é um grande movimento de valorização das pessoas que não têm uma capacidade plena decisional, valorização de sua participação na tomada de decisão no âmbito da saúde. Então, nós estamos focando nos adolescentes, mas podemos ampliar isso. Existe um movimento internacional e também que está entrando já no nosso país há um certo tempo, mostrando que crianças e adolescentes, pessoas que em geral não têm a capacidade plena de decidir, elas devem ser participantes dos processos decisionais, obviamente, na medida do possível, né? Então, nós sabemos que nós temos algumas dificuldades. Mas fazendo uso do vocabulário que é pertinente no contexto dessas pessoas, a gente vai sim começar a trabalhar isso, tá? Então a gente vai aqui, pensar que crianças, adolescentes estão aptas a compreender e a manifestar sua vontade por intermédio do assentimento, de forma livre e autônoma, não devem ser afastadas do processo de informação e compreensão do procedimento médico que lhes é recomendado, tá? Outra coisa, a participação do menor na obtenção do assentimento livre e esclarecido deve ser incentivada. Então, os profissionais eles devem incentivar e sempre que tiverem o assentimento desse adolescente ou criança, devem anotar em prontuário. Afora o consentimento dos representantes legais, anotem também o assentimento. Vocês vão trazer credibilidade para as decisões tomadas. É uma palavra que já vem sendo utilizada, mas que é considerada nova ainda. E um prontuário com isso, com esse processo de assentimento valorizado, ele é um prontuário ainda mais credível, tá? Então, incentivado, o Estatuto da Criança e Adolescente garante-lhe a liberdade de opinião e de expressão e o direito a respeito de sua autonomia, sendo que durante o processo serão levadas em consideração sua idade, maturidade intelectual e emocional. Tá bom? Então, tudo deve ser esmiuçado, explicado na medida da sua compreensão e respeitado também esse seu cunho decisional. E a gente se pergunta, quem é o adolescente? Essa imagem eu achei tão interessante. O adolescente, ele não é nem a criança, que por vezes ele ainda se vê como, e nem é um adulto, que ele se pretende ver também, mas ele também ainda não é. Então, ele é alguém que está ali no meio do caminho e que vai sentir diversas dificuldades sociais, dificuldades familiares, e também no âmbito da saúde, e por diversas questões na sociedade, em que por vezes a gente diz que eles são capazes e por vezes a gente diz que eles não são, são pessoas que ficam meio aí sem saber como tomar decisões. São pessoas que querem ter o domínio, por exemplo, de sua sexualidade, mas que podem não encontrar profissionais de saúde propensos a conversar sobre questões
da sexualidade. Então, eles estão no meio do caminho e precisam ser amparados, né? Pensando nisso, a gente vai fazer o recorte agora normativo, entendendo o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e a adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, olha que confusão que a gente tem. Que bom que a gente tem essa normativa, mas a gente já tem uma confusão. Por quê? Eu tenho um Código Civil que fala de 0 a 16, 16 a 18, né? E a partir de 18 plenamente capazes, e eu tenho outra normativa que vai me dizer de 12 a 18. Isso é muito bom, porque eu faço um recorte aí de quem são os adolescentes, mas eu deixo os profissionais de saúde na dúvida. E o que eu faço, né, com esses adolescentes? Eu posso confiar nas suas decisões e, de fato, não preciso dos seus representantes legais? Ou será que eu posso ser processado se eu fizer determinada conduta, por exemplo, prescrever um anticoncepcional, né, para um adolescente de 16 anos ou de 15 anos? Como é que eu vou me comportar nesse cenário? Essas são as dúvidas que a gente vai tentar dirimir aqui para vocês. O Código de Ética Médica, e mais uma vez eu digo que eu estou trazendo esse código a título de mesmo de reflexão, porque a gente pode pensar nos códigos de diversos profissionais de saúde, diversos conselhos, né? O Código de Ética Médica vai dizer que, considerando a busca do melhor relacionamento com o paciente, a garantia de maior autonomia à sua vontade, ele vai falar também que é vedado deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa e seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Veja como a autonomia é sempre valorizada. Vai dizer que é vedado desrespeitar o direito do paciente, de seu representante legal, de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em risco iminente de morte. Gravem isso. Nós temos situações que em risco iminente de morte não há que se perguntar nada, nem a criança, nem a adolescente, nem a adulto, tá bom? Esse tema, esse recortezinho, risco iminente de morte, é algo que vai fazer com que você zere qualquer reflexão a respeito de idade. Independente da idade, você vai decidir da mesma maneira, que é proceder ao tratamento, né, no resguardo da vida. Até que a gente tenha uma decisão contrária, porque nós temos agora discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal que está avaliando situações sobre transfusão, avaliando situações sobre essa capacidade decisional dos sujeitos, mesmo em iminente risco de morte, mas até agora, até este momento, nós estamos 22 de outubro de 2019, até esse momento nós não temos outra saída senão dizer aos profissionais de saúde que em risco iminente de morte devem sim proceder aos cuidados para resguardo e salvaguardo do direito à vida dos seus pacientes. Outra coisa, é vedado de respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método. Então veja que são reflexões que estão aí nessa perspectiva normativa e que vão mostrar que sempre há uma valorização do paciente em seu âmbito decisional. Mas não é feito o recorte de idade, né? Então é por isso que a gente pode ou não atribuir essas normativas aos adolescentes. Vai depender da percepção de maturidade desse adolescente. E a gente já vai fazer esse recorte. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que é a normativa internacional que a gente está trazendo aqui como referencial teórico da bioética, vai dizer no seu artigo 11, não discriminação e não estigmatização. Então, nenhum indivíduo ou grupo deve ser discriminado ou estigmatizado por qualquer razão, o que constitui violação à dignidade humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Eu posso pegar esse princípio e pensar na condição dos adolescentes e dizer, será que nós estamos estigmatizando esse grupo social vulnerável? A gente precisa refletir sobre isso, né? Porque existe também, a gente precisa fazer quase que uma valoração e uma reflexão sobre a maneira como a sociedade compreende os adolescentes. Existe uma compreensão preconceituosa, uma compreensão estigmatizante, né? Existem dizeres que são dizeres extremamente errôneos, como aborrecentes, e assim vai. Então a gente tem que fazer análises contextuais. Nós, nesse dado momento histórico, nós pensamos como os nossos adolescentes. Será que as nossas dúvidas na área da saúde, elas são só dúvidas que dizem respeito às questões ético-jurídicas? Ou eu tenho também estigmas em relação a esses adolescentes que eu preciso avaliar? De que maneira eu preciso entender esse meu paciente, fazer entender que ele tem a possibilidade de me compreender, de conversar comigo sobre algum assunto, né? Então, o profissional, ele não pode se fechar a esse grupo social, tá? E então, outra coisa interessante é indivíduo sem a capacidade de consentir, né? Em conformidade com a legislação, proteção especial deve ser dada ao indivíduo sem a capacidade
proteção especial deve ser dada a esses indivíduos sem capacidade para fornecer o seu consentimento. Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem esse grupo que vai dar o seu assentimento e não o seu consentimento, e a gente vai fazer de tudo para proteger, inclusive com informações que são pertinentes, né, para que ele consiga entender. Mas diante de todas essas perspectivas normativas, será que a gente já resolveu nossos problemas, né? Será que aprendendo todas essas normas a gente já resolveu nossas dificuldades? Não, né? Então os dilemas eles persistem. E aí a gente vai agora pensar um pouco nos desafios da prática, tá bom? Desafios da prática em saúde. Primeira delas, que é a situação do sigilo profissional. Eu quero que vocês entendam a norma geral, para depois a gente ir para a norma específica em relação aos adolescentes, tá? O sigilo, ele respeita a confidencialidade das informações e ao direito também, que é constitucional, que é o direito à privacidade. Então, no rol dos direitos humanos, nós temos na Constituição Federal os princípios fundamentais, né, logo no começo, e nós temos ali, a partir do artigo 5º, nós temos os direitos fundamentais. Os princípios, eles são os fundamentos que vão subsidiar a reflexão para, digamos que a elaboração dos direitos, e os direitos que estão a partir do capítulo 5º, dentre eles nós temos o direito à privacidade. E a privacidade não é só coisa de adulto, privacidade, as crianças têm direito à privacidade, os adolescentes têm direito à privacidade, e os adultos e os idosos, todos nós temos o direito à privacidade. É claro que para cuidar dessas pessoas que têm, digamos, com uma certa dificuldade de compreender ainda os riscos da sociedade, a gente precisa de alguma maneira dialogar e trazer para perto, né, esses mundos. Esse mundo não pode estar muito hermético, muito fechado, aquele cuidador. Mas existem situações que precisam ser respeitadas, sobretudo quando estão amparadas por outro profissional, que é o profissional de saúde. Então, eu posso sim ter um adolescente que pode pedir a determinado profissional que guarde uma informação, que é uma informação que talvez seja um pouco constrangedora, uma dúvida constrangedora, que ele não gostaria de fazer uma pergunta na frente de seu pai ou de sua mãe. Então, já vou adiantar aqui que é uma pergunta, ele pode ser atendido sozinho? Pode e deve. O adolescente pode e deve ser atendido sozinho, né? Você pode ter a estratégia de atendê-lo sozinho e depois chamar o representante, ou primeiro com o representante e depois pedir gentilmente que esse representante aguarde do lado de fora. Mas esse momento de criação de vínculos, de empatia, de respeito à condição de saúde, ele deve ser buscado, tá? Vamos entender aqui a ideia do sigilo. É vedado, né, revelar fato que se tem conhecimento em virtude da sua profissão como profissional de saúde. Agora, nós temos apenas 3 situações em que a gente pode quebrar o sigilo. É o chamado motivo justo, dever legal, o consentimento por escrito do paciente. O motivo justo, nós não temos um rol, uma lista na lei dizendo o que é situação de motivo justo. Então, o profissional de saúde ele vai avaliar, no caso concreto, situações em que são consideradas de necessidade mesmo de quebra de sigilo. Ou porque você está vendo uma pessoa que potencialmente pode estar sofrendo um abuso sexual, ou você pode ter uma pessoa com propensão ao suicídio, ou você pode ter uma pessoa que talvez esteja pensando em cometer alguma situação que é considerada ilícita no nosso país e que de fato pode ferir a outra pessoa ou a si mesma. Então nós temos diversas situações que a gente pode enquadrar em motivo justo. Dever legal são situações de notificação compulsória, né? Doenças de notificação compulsória, situações de notificação compulsória, de violência doméstica e tal. E o consentimento por escrito mesmo, ele deve ser dado, assinado mesmo, que é o consentimento por escrito expresso, tá? Então, assim, eu pergunto, todos os pacientes têm o direito ao sigilo. E quanto aos adolescentes, eu vou relativizar essa regra? Ou em relação aos adolescentes, eu posso manter algum grau de privacidade e de sigilo a respeito de seus dados, né? Ou eu devo manter esse direito em totalidade? Então, digamos que, assim como nós vimos naquela imagem que a gente tem um adolescente que se olha no espelho e por um lado ele vê uma criança, por outro ele vê um adulto, é preciso que o profissional de saúde entenda também que por vezes ele vai ver aquela pessoa como alguém que talvez não tenha capacidade decisional plena ainda, a sua autonomia não está conformada, a sua autogovernança por diversos motivos, ou a gente pode ver que é uma pessoa que de fato tem um grau de discernimento posto, não está vivendo situações de risco iminente e pode sim ter um dado mantido em sigilo, inclusive para os representantes legais. Mas então a gente vai ver, interessante que o Código de Ética diz isso, né? O Ética Médica diz isso. E isso tem conflitado um pouco com o Código Civil, mas já tem sido bastante enaltecido no cotidiano, justamente por conta desse movimento, que é um movimento de respeito à privacidade e à autonomia das pessoas, dos pacientes, ainda que não tenham capacidade plena decisional, que é aquela lá do Código Civil a partir de 18 anos. Então aqui diz no artigo 74.
É vedado revelar o sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que eles tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais e representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Aí o profissional de saúde pode perguntar, e quando é que eu sei que pode acarretar dano ou não? Primeira coisa, dialogue muito com seu paciente. Entenda as situações potencialmente arriscadas. Anote tudo em prontuário. É preciso que você converse até para você entender se há um grau de discernimento, se ele está compreendendo e aprendendo aquelas informações. Se ele consegue fazer esse diálogo entre a sua realidade, entre o mundo do ser e o mundo do dever ser, né? E é tão interessante, alguns profissionais de saúde me relatam, olha, eu venho atendendo a uma mulher adulta, já quase idosa, e uma adolescente que acompanha. Na verdade, é a adolescente que cuida. Né? A gente vê isso em algumas situações. Como nós também assistimos a situações de adolescentes que talvez não queiram assumir ainda a sua adolescência, que ainda se mantém uma situação de infantilidade. Então, é estudo de caso concreto. Direito médico, bioética e âmbito decisional em saúde é estudo de caso concreto. E a gente pode se perguntar, eu gostei muito dessa imagem que diz assim, esse adolescente reconhece os riscos, ele é capaz de vê-los, ou ele ainda apresenta uma cegueira momentânea tendo em vista a sua vulnerabilidade? Né? Então, assim, como é que eu sei disso? Conversando com esse paciente. Se eu não me sinto seguro agora, eu trago esse paciente para uma próxima consulta. Até que eu consiga perceber de alguma maneira, e é sempre importante tentar desmistificar também na vivência do adolescente esse não contar para seus pais, seus representantes legais em geral. Deve-se sempre estimular esse diálogo, né? Ou seja, estimular a inexistência desse dilema. Então, estimular o paciente a conversar, mas é claro que você vai avaliar os riscos. Porque você pode ter pacientes que vivem imersos em situações de risco. Talvez eles vivam violência doméstica no seu lugar. Então, talvez ele não consiga trazer os seus representantes à conversa, né? E o profissional de saúde é quem vai fazer esse cuidado. Então, pode o profissional de saúde atender o adolescente desacompanhado? Pode atender ao paciente desacompanhado adolescente, não tem problema, né? Agora, é preciso sempre fazer esse estímulo para que o representante venha, né, numa próxima consulta. É preciso compreender por que é que ele veio desacompanhado. É preciso entender se ele está, inclusive, inserido em situações de violência, se ele precisa de um cuidado, ou se ele está com receio de conversar sobre assuntos que são ainda tabus sociais, o assunto do sexo, o assunto de diversas outras dúvidas que talvez sejam constrangedoras. Então, o diálogo com os pacientes é fundamental, até para a conformação de vínculo e empatia para toda a sua vida, porque ele vai se relacionar também durante sua adolescência e a sua vida adulta e a sua vida enquanto idoso com profissionais de saúde. Ele precisa até ter essa educação em saúde, reconhecer os profissionais como pessoas que são parceiras no caminho de sua existência, de sua vida, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer: regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança ou ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular, dentre elas, de acesso às ações e serviços de saúde. Então, sim, você vai sim abrir as portas para esse adolescente, sem qualquer problema, mas anote em prontuário tudo. Anote em prontuário que foi perguntado ao paciente porque ele veio desacompanhado, se ele tem um grau de discernimento, se ele está passando situação de risco ou não. Tudo isso precisa ser compreendido e anotado. Agora, deixar de receber esse paciente adolescente porque ele está desacompanhado talvez seja perder um momento precioso, um momento de ouro de cuidado dessa pessoa que talvez esteja buscando mesmo um cuidado que não está encontrando em outros lugares, inclusive, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, enquanto advogado eu digo isso, não tenham tanto receio das normas, das leis, dos tribunais, se vocês estiverem agindo de boa fé, em respeito à dignidade dos pacientes, entendendo todo este corpo que é de bioética, de reflexões éticas. Você pode ter um adolescente que precise de você efetivamente naquele momento, e você vai atender, você vai amparar e vai fazer educação em saúde. Se você tiver dúvidas muito fortes e veementes sobre a prescrição de algo que talvez tenha efeitos adversos, e aí você está com receio de prescrever, ou está com receio de fazer determinado procedimento, aí por conta de questões, né, ou consequências jurídicas, você pode não tomar esse segundo passo. Mas o primeiro passo, que é de amparo, que é de cuidado, isso deve acontecer, né? E é um momento precioso. Então, vamos entender com maior reflexão aberta para que a gente consiga fazer mesmo a realização e busca pelo direito, né, e realização do direito da saúde. E aí a pergunta também que sempre aparece é: pode o profissional de saúde prescrever contracepção? É interessante isso, né?
ele pode ou não prescrever contracepção. É interessante que a gente veja o seguinte, o sexo ainda é um tabu social. Mesmo que a gente já saiba que os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes já são garantidos. Já são garantidos. O ato sexual em si, ele não é algo que propicie um risco, a não ser que nós estejamos diante de um contexto de desproteger alguém. Se nós estamos diante de um paciente desprotegido, nós temos um risco. Mas você tem justamente o contrário. Você tem um paciente que lhe procura para se proteger. Aí você deixa de atender e ele, obviamente, não vai conseguir se proteger. Aí você traz, quase que uma roda viva de problemas, né? Algo que não vai ter uma resolutividade. O paciente lhe procurando contracepção. Ele quer entender essa contracepção. Ele iniciou sua vida sexual, né? Ele quer saber o que ele pode ou não pode fazer nesse contexto. E ele não está preparado para conversar com seus representantes legais. Receba, faça educação em saúde, dialogue com o paciente, estimule esse paciente a conversar com seus representantes legais e a partir desse momento você pode digamos que desfazer nós que eram nós que poderiam ser perpetuados se você não tivesse feito educação em saúde. Então atenda a conversa e vamos seguir em frente. Existem alguns pareceres de consulta, eu quero ler um caso aqui para vocês, que na verdade não é de adolescente, mas que vai fazer com que a gente converse um pouco sobre o assunto e consiga fazer uma reflexão. Olha só, eu estou só preocupada com o meu tempo, porque eu já passei bastante, não foi? Mas vamos embora, daqui a pouco a gente já termina. Sou ginecologista e atendo com certa frequência a meninas que me são encaminhadas de um abrigo da cidade. Atendi uma paciente de 11 anos, cuja história inclui abuso sexual aos 8 anos. No momento do exame, ela pediu para ficar sozinha comigo, sem a monitora. Ela estava muito constrangida. Quando ficamos sozinhas, perguntei a ela se tinha namorado, e ela disse que sim, mas que não tinha relações sexuais. Contudo, ao final da consulta, referiu que tinha relações sexuais com preservativos, mas que tinha deixado de usá-los uma vez e estava com medo de ter ficado grávida. O namorado tem 12 anos. Minha dúvida é sobre a conduta que devo tomar. Devo prescrever contracepção? Devo informar o monitor o ocorrido, com o risco de perder a confiança da paciente? Isso não pode causar mais danos, né? Então, justificativa. Quero esclarecer dúvida específica para que possa tomar melhor conduta para com a paciente. Então, olha que situação. Então, assim, se de repente a gente tem uma conduta fechada, pensando nas questões lá didáticas de divisão do Código Civil, quer dizer assim, não pode atender essa criança desacompanhada, ponto. Aí você já deixa de ter a oportunidade de ouvir dessa criança com confiança, porque veja, só no final da consulta essa criança conseguiu se sentir confiante para contar a verdade. Então, se você tivesse uma conduta cerrada, fechada, e não atendesse sem a monitora, já teria perdido esse momento de ouro, né? E olha que eu estou falando de uma pessoa com 11 anos. Afora isso, eu tenho alguém que está vivendo uma situação de forte vulnerabilidade. Diante desse contexto, eu posso não prescrever, né? O problema é que a gente, neste caso em específico, está diante de algo que juridicamente é conhecido como estupro de vulnerável. Mesmo que esta pessoa que com ela fez a prática tenha 12 anos. Né? Então, assim, a gente vai pensar em infrações, né, que vão acontecer em relação a um e em relação ao outro. Mas o mais importante não é nem a gente exatamente fazer as leituras penais a respeito desse caso. O mais importante é a gente pensar nas consequências a respeito da saúde. Mas nós vamos sim também fazer reflexões penais. Olha aqui a resposta, interessante, né? Paciente menor de 14 anos com vida sexual ativa, mantém-se a obrigação ética de acolhimento e orientação. Exercício de autonomia profissional, decisão de prescrever anticoncepcional. Então, você, profissional, se entende que é uma ideia de perspectiva de redução de danos a prescrição do anticoncepcional, prescreva. Anote em prontuário tudo e possa, inclusive, em um outro momento, defender as suas razões, né? Que dizem respeito a questões de saúde pública, que dizem respeito a questões de proteção à dignidade daquela pessoa. Então, anote tudo em prontuário e que sejam anotações defensáveis posteriormente, bom? E é mantida a obrigatoriedade, neste caso, de comunicação. Então, o que nós vamos pensar aqui nessa situação? Nós temos alguém menor de 14 anos. E aí veja que eu, na verdade, já devo ter criado uma confusão na cabeça de vocês. Porque eu já falei, olha só. Eu já falei de 0 a 16 como incapaz, de 16 a 18 como relativamente incapaz e de 18 em frente plenamente capazes. Aí depois eu disse que o adolescente é de 12 a 18. E agora eu estou dizendo que eu tenho aí um marco que é 14 anos para discutir questões voltadas à sexualidade.
Por que eu estou trazendo essa ideia aqui? Eu vou para o próximo slide e vou voltar de novo. Nem é o próximo, aqui. Porque o Código Penal, no seu artigo 217-A, vai dizer que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E o STJ já resolveu o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Esse assunto, o STJ, na verdade, refletiu muito porque nós tínhamos, na verdade, um estigma muito grande social sobre pessoas com 12 ou 13 anos com experiência sexual não seria uma situação de estupro de vulnerável. Um absurdo pensasse isso. Que bom que o STJ deixou já firme essa questão. Anteriormente, no nosso Brasil, inclusive, se houvesse casamento, estava resolvida essa situação. Mas hoje nós sabemos que sexo com menores de 14 anos é estupro de vulnerável, tá? Então, a gente vai manter, sim, essa reflexão. Ponto. Agora, diante disso, eu preciso cuidar dessa paciente que apareceu. De alguma forma, eu preciso quebrar esse sigilo, e aí eu vou enquadrar na situação de motivo justo. Lembra daquelas três? Motivo justo, dever legal e consentimento prescrito do paciente. Eu vou enquadrar em motivo justo, e eu vou pensar nesse enquadramento, mas a maneira como eu vou fazer é fundamental. Porque eu tenho que respeitar esse paciente. Eu posso, inclusive, dar a este paciente o tempo para que ele faça isso, ou ela, né, que converse, ou traga para a conversa para que isso seja feito ao lado do profissional de saúde. Né? Então, mantém-se que o paciente com menor de 14 anos com vida sexual ativa, mantém-se a obrigação ética de acolhimento e orientação. É exercício de autonomia profissional a decisão de prescrever a contracepção, né, o anticoncepcional, e está mantida a obrigatoriedade de comunicação aos pais ou representantes legais, porque eu estou falando desse caso concreto, tá bom? E aí, vocês depois vão ter acesso aos slides, que vai dizer que compete ao profissional pensar, inclusive, em maiores de 14 anos, sobre essa questão da sexualidade e defender os adolescentes no seu ato de sexualidade, efetivamente, não havendo riscos, não havendo aí todo um grau de discernimento. É possível que esse profissional decida por não quebrar o sigilo, né? Mas deve sempre estimular esse adolescente para que ele traga o seu representante. Juridicamente, há uma maior proteção para o profissional de saúde, isso eu também preciso dizer, embora eu seja super defensora das questões de saúde pública e tentar se alargar esses conceitos, mas enquanto advogado eu devo dizer que os profissionais de saúde eles são mais seguros quando guardam sigilo a respeito de pessoas a partir de 16 anos. Tá? Por quê? Por conta lá do Código Civil que faz aquele recorte anterior e que por diversas vezes é o que é mais visualizado e valorizado pelos magistrados, pelos juízes que vão defender ou decidir, na verdade, as causas judiciais, tá? Mas podemos sim pensar em casos de adolescentes que estão em situações de extremo risco. Ela é namorada do traficante. A mãe também ela não consegue dialogar. Com o pai ela não consegue dialogar. É uma situação de sexo. Ou você faz educação em saúde e prescreve a contracepção, ou ela não vai ter amparo nenhum. Né? Você não tem como ter necessariamente uma segurança de que ela vai sair daquela situação de vulnerabilidade. Você talvez não tenha de que maneira fazer o resguardo dessa adolescente. Ainda que você pense no Ministério Público, Conselho Tutelar. Mas existem situações da prática da vida cotidiana em que a gente tem que fazer um sopesar de riscos e benefícios. E o maior, qual é a questão principal? É realmente defender as pessoas e assegurar a realização do direito à saúde, tá bom? Então, aqui já caminhando para o final, o profissional de saúde pode proceder à vacinação do adolescente, eu quero falar sobre isso que também já foi perguntado, pode sim proceder à vacinação, deve-se pensar no seguinte, trata-se de uma vacina com efeitos adversos muito graves ou potencialmente graves, esses talvez você deva ter um estímulo realmente de estar acompanhada por um representante, mas vacinas que são habituais, sem efeitos adversos em tão grande probabilidade, você deve, na verdade, proceder à vacinação. Porque hoje é preconizado, inclusive, a eventual retirada de poder familiar temporário quando os genitores não procedem à vacinação, né, de crianças e adolescentes. Então, veja que a gente tem aí, na verdade, algo que é meio dúbio. Então, pode-se sim proceder à vacinação, mas lembrando-se disso, havendo uma vacina que tem efeitos adversos muito graves, deve-se estimular a vinda desse representante legal.
tá bom? Gravidez, você deve quebrar o sigilo. Mas de que maneira a gente vai quebrar o sigilo? A gente vai quebrar de uma maneira respeitosa, enaltecendo o discurso dessa paciente, para que ela seja a pessoa a contar ao lado, sim, pode ser do profissional de saúde, mas não se deve abandonar essa paciente nem fazer uma ruptura abrupta desse segredo, tá? Essa imagem aqui, que é para a gente fechar, ela é bem interessante. Imagine se um médico faz um bilhete como esse. Sua filha está grávida. De 4 meses, eu diria. E aí a mãe diz, grávida? Ela não pode estar, ela nunca esteve com um homem antes, né? Então, através de um bilhete como esse, não vai ser que as famílias vão ficar cientes das informações aqui, as referências, e eu me coloco à disposição a partir de agora para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que eu tomei o tempo todo quase, né? Mas vamos lá. É importante, né? São questões bem complexas aqui. Prestei atenção também ao conteúdo, né? Estou aqui me questionando sobre esse exemplo que você trouxe de quebrar o sigilo. Sim. Bom, os profissionais colocaram aqui algumas dúvidas, eu vou ler e você depois pode responder. E quando a vulnerabilidade desse adolescente, onde os pais também não têm condições de discernimento, o que podemos fazer? Além de encaminhar para o CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. Quando os pais também têm dificuldades, Os pais não têm discernimento também, né? Então, o adolescente já está em situação vulnerável, ainda não. E, teoricamente, ele poderia contar com os pais, mas os pais também não têm o discernimento, além de encaminhar para o CRAS, CRES e Conselho Tutelar. Ela pergunta se tem mais algo que eles possam fazer. Eu preciso pensar qual é essa dificuldade de discernimento dos pais. Se eu estou diante de pessoas que são vulneráveis socialmente, que realmente não têm ou escolaridade, ou têm uma dificuldade severa de compreensão, né, do que está sendo dialogado, mas deve-se pensar, e aí numa perspectiva familiar, de enaltecimento do discurso de todos, informando, esclarecendo com vocabulário que é pertinente ao contexto deles e contando com esse adolescente na tomada de decisões conjunta com os seus representantes. Agora, se eu tenho representantes legais que de fato já têm alguma situação patológica grave e que o cunho decisional tenha sido de fato rechaçado, ele não consegue tomar decisões, aí eu vou pensar numa proteção institucional. Mas de todo modo, se tem algo que eu sempre preconizo, é o diálogo, a empatia e a criação de fidúcia e confiança, esse vínculo mesmo com os profissionais de saúde. Acho que uma que você já deixou claro, né, que o profissional ele não deve recusar o atendimento, caso o adolescente não esteja acompanhado por adulto, ele tem autonomia para poder atender. Uma outra dúvida é, sou enfermeira, trabalho desde 2003, deste modo conheço muitos adolescentes que acompanham desde a infância, portanto, muitas vezes eles confiam em mim, porém, têm 12, 13, 14 anos, querem fazer planejamento familiar sem a presença dos pais. Respondo judicialmente. Aí ela pergunta como é que se responde judicialmente também para o tratamento das DSTs e ISTs, doenças sexualmente transmissíveis. Eu estou entendendo esse responder judicialmente como receio do profissional de ser processada por estar fazendo esse amparo, né? Olha só, existe uma diferença muito grande entre o mundo do C e o do DVC, né? Juridicamente, você pode ter, por exemplo, um juiz que vai achar isso um horror. Por outro lado, você tem um número muito maior de pessoas, inclusive na área jurídica, que vão compreender que se trata de uma perspectiva de redução de danos, né? Então, os profissionais de saúde, eles vão trabalhar numa ideia de resguardo da saúde. Eles vão buscar esse amparo, vão anotar em prontuário, inclusive mostrando que fizeram essa busca ativa por este amparo, mas de fato não conseguindo, eles não vão desamparar o adolescente sob o receio de serem processados. Eles vão, pelo contrário, enaltecer esse prontuário, mostrando, caso lhe seja perguntado, todo o cuidado que teve, e o cuidado que teve, inclusive na busca, né, institucionalmente, isso deve ser uma decisão, inclusive, multidisciplinar com a equipe. Então, essa busca mesmo por resguardo da saúde do adolescente. Menor de 14 tem essa questão do vulnerável, né, do estupro de vulnerável. Então, é preciso fazer uma leitura contextual. Então, se for possível, diante desse cenário, deve-se sim procurar o Ministério Público, né, do Estado. Então, o Ministério Público do Estado, inclusive, está bastante, digamos que, ciente de todas essas questões sociais. Então, os profissionais de saúde, eles podem, de determinada unidade, eles podem se unir, talvez através da direção técnica ou através da própria equipe, pode contactar
contactar o Ministério Público para fazer algo que é um auxílio concomitante, né? Então não deve se proceder a um abandono desse adolescente, e por vezes é possível sim a prescrição de contracepção numa perspectiva de redução de danos, entendendo o seguinte, gente, nós temos um adolescente que está praticando o ato. A contracepção é uma redução de danos, ela não é um estímulo ao ato sexual. Isso precisa ficar claro entre os profissionais de saúde, isso tem que ser anotado em prontuário, né? Então, assim, por um lado, sim, você pode cuidar, então o ato de cuidado significa, inclusive, o ato de prescrição, e buscar o Ministério Público nesse ato de resguardo aí dos direitos, né? Que aí é uma perspectiva constitucional um pouco mais ampliada. Tem uma situação aqui que eu acho que é bem comum, que uma profissional perguntou, quando os pais não permitem que o adolescente seja atendido sozinho e se trata de uma suspeita de abuso, como devemos atuar? Se é uma situação de suspeita de abuso, os pais não estão permitindo, a atuação é quebra de sigilo, tendo em vista o motivo justo ao Ministério Público, que é bastante preparado para isso, tá bom? A gente também pode pensar no Conselho Tutelar. Outras situações em que não há uma suspeita de abuso, mas de todo modo nós temos ali pais que não permitem o adolescente estar sozinho com o profissional de saúde, eu sempre aconselho que de alguma forma continue tentando nesse sentido, mostrando aos pais justamente que é que faz parte de um atendimento quase que protocolar, né, que é preciso que se proceda assim, faz parte. E se ainda assim ele não reconhece isso como algo necessário ao cuidado da saúde, que este profissional, de alguma maneira, nas entrelinhas, consiga transmitir algumas mensagens que aquele paciente precisa receber. Certa feita, uma pediatra me perguntou sobre isso, né? O que eu faço nesse contexto e tal. Eu falei assim, olha, por exemplo, ela tinha uma mãe que não queria que fosse dialogado com a adolescente sobre questões voltadas à contracepção, né? Dizendo que não, a filha não tinha acesso, não tinha tido relação sexual e, portanto, não precisava saber. Então, assim, o que foi que eu trabalhei com essa pediatra? Eu trabalhei no sentido dela dizer, olha, por mais que não seja o caso da paciente, algo protocolar, eu preciso falar sobre, faz parte desse atendimento, então eu preciso aqui discorrer a respeito desse assunto. E discorre-se, deixando claro que aparentemente não se trata de algo que é diretamente para aquela paciente, mas algo que deve ser dito a todos os pacientes naquela mesma idade, nos atendimentos. Caso contrário, seria uma negligência no atendimento à saúde não dizer determinadas coisas que são extremamente importantes. Esclarecendo aqui aquela questão do anticoncepcional, podemos realizar a prescrição de contraceptivo com sigilo do adolescente a partir de que idade? Adolescente e idade. Com segurança, a partir de 14 anos, porque você não entra naquela esfera a respeito do estupro de vulnerável, né? Com maior segurança ainda a partir de 16. Mas eu conseguiria facilmente pensar numa defesa de um profissional que a partir de 14 anos já faz uma prescrição, né? Se ele consegue entender ali naquele cenário que há um grau de discernimento adolescente e que nós temos ali também um grau de discernimento e uma ausência de riscos, tá? Abaixo de 14 anos, aí é que se torna um pouco mais complicado e é preciso a quebra do sigilo, embora se possa, sim, fazer uso, por exemplo, da contracepção de emergência. Então, você não precisa de uma autorização para fazer uso de uma contracepção de emergência. Situações emergenciais podem ser procedidas mesmo sem consentimento, tá? Então, você pode fazer. Pessoal, acho que as dúvidas que estavam aqui no bate-papo a gente esclareceu. Vocês têm mais alguma ou podemos encerrar por aqui? Se não tiverem mais nenhuma, então é isso, né? Se quiser trazer uma fala final, pode ficar à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou depois aqui fazer a leitura dos comentários, que enquanto a gente está fazendo a aula não consegue. Agradeço muito a oportunidade aqui também da CESAB, e a gente vai perceber que é um assunto que, na verdade, é um início de conversa. E a gente pode depois continuar falando sobre quantas vezes for necessário, para que a gente consiga dirimir essas questões na prática e trazer uma segurança aos profissionais de saúde e também um resguardo do direito à saúde dos pacientes adolescentes. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente.
por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.